Olá, bem-vindos a mais um podcast Feist. Hoje um café com Armindo Peixoto, CEO da Armipex, a empresa que incorpora alta tecnologia na fabricação de calçado. Olá, bom dia. Bom dia. Obrigado pela presença. Obrigado, eu. Começou a carreira pela modelação, é entusiasta de tecnologias no setor do calçado. Comecemos por conhecê-lo melhor. Fale-me um pouco de si. Quem é Armindo Peixoto? Bom dia. Obrigado pelo convite. Armindo Peixoto é uma pessoa vulgar, é uma pessoa que nasceu numa terra pequena, mas que, efetivamente, pelas circunstâncias da altura, foi obrigado com 10 anos a ir trabalhar porque necessitava comer e porque os pais trabalhavam. E o meu falecido pai já trabalhava numa fábrica de sapatos. E como trabalhava numa fábrica, embora pequena, de sapatos, a nossa carreira, toda ela se encaminhou para os sapatos. Eu fui trabalhar por uma empresa de sapatos que existia em Felgueiras, que foi muito grande nessa altura, infelizmente já desapareceu do mercado, mas comecei aí a fazer de todo o tipo de trabalhos. Basta-lhe dizer que eu aos 14 anos entrei na Segurança Social, era quando era permitido, e com 16 anos fui nomeado encarregado de corte dessa fábrica, em que tinha 60 pessoas ao meu encargo. Eu tinha 16 anos e a pessoa mais velha tinha 64. Portanto, foi aí, mas as circunstâncias da vida obrigam-nos a fazer, por vezes, coisas que não estão propriamente no nosso objetivo, mas que acabam por acontecer. Então, eu com 17 estive ali mais ou menos 8, 9 meses nesse cargo. Ganhava muito bem. Felizmente tinha um salário acima daquilo que era o normal. Basta dizer-lhe que a primeira categoria no calçado, nessa altura, ganhava 64 escudos por semana. E eu já ganhava 86 e tinha 17 anos. Portanto, estava muito bem. Mas eu tinha um irmão em Angola e esse meu irmão foi à inspeção e ficou apurado, como era toda a gente era apurado para ir para o serviço militar. E então a empresa onde ele trabalhava, que era daqui de São João da Madeira, propôs se havia alguém que o pudesse substituir. Então o convite é feito, que não é um convite, aquilo ainda era preciso cartas de chamada e por aí fora, e eu fui para Angola. Quando cheguei a Angola, tudo estranho. Climas diferentes, formas diferentes, linguagem era portuguesa, mas com sotaques diferentes. Portanto, era um novo mundo. E esse novo mundo, que é que ele me trouxe? Algum saber. Porque tive novamente dificuldades, tive que me adaptar à situação que havia e que era o trabalho dali, inclusive no salário. Eu aqui ganhava 86 escudos portugueses e lá passei a ganhar 48 escudos angolanos. Kwanzas? Não, eram escudos. Escudos, sim, antes do... Ele era português e era escudos. Portanto, foi uma tarefa difícil, foi trocar de empresa para empresa, primeiro para reforçar aquilo que eu sabia. E porque julgava-me, e por aquilo que eu via, tinha uma experiência muito mais vasta que as pessoas que trabalhavam lá. E depois para conseguir ter uma melhoria de vida. E então eu consegui. Eu vivi e cumpri serviço militar em Angola, vivi lá 9 anos, casei em Angola, nasceu uma filha em outubro de 74 e em abril de 75 ela veio para Portugal porque infelizmente gerou-se uma guerra civil e pronto, vim para Portugal. A situação era péssima em Portugal, não havia emprego, toda a gente fugia, como disse há bocado, os ricos fugiram de Portugal, a maioria deles, outros não, mas emprego não havia. E como não havia, eu percorri tudo para conseguir efetivamente ganhar algum dinheiro, que era quase impossível. Desde, inclusive, andar a distribuir. Estava no início das lavanderias e eu concorri a um emprego para andar a distribuir ou a apanhar roupa suja e a levar roupa limpa
para as pessoas, que normalmente era distribuída porta a porta. E, a partir daí, portanto, foram 2 anos muito complicados, até que, em 7 de abril de 1977, tinham 3 amigos pensado em formar uma fábrica de sapatos. Esses 3 amigos, todos eles vieram de Angola. Eram retornados, que era o título que havia na altura. E um deles não pertencia à arte de sapatos. Os outros 2 tinham tido tarefas e empresas que era, diria, era o vão da escada a fazer alguns sapatos, como eu fiz em Angola, também fiz disso. Mas industrialização não havia, era qualquer coisa, pelo menos a tentar ganhar algum dinheiro para matar a fome e para continuar a ter dignidade de vida. Começaram em que um deles não quis começar. Emigrou para a França e, no lugar de ser ele a ficar, convidou-me, era um primo meu, infelizmente também já desaparecido, e convidou-me para eu o representar. Eu não tinha dinheiro, portanto aquilo era necessário 30 mil escudos para iniciar, porque cada um comprometeu-se a entrar com 30 mil escudos, para comprar mecanismo, para alugar o espaço e por aí fora. E esse meu primo disse, vais tu e quando puderes, paga-me. Pronto, começámos em 77, as coisas muito complicadas, éramos 3 sócios e 2 mulheres, que eram as nossas mulheres, e tínhamos um funcionário do exterior. Estivemos 1 ano. Em 78, o primeiro sócio, um dos sócios saiu, isto em janeiro, só esteve connosco de abril a janeiro. Eu fiz um projeto, não sendo projetista, mas fiz um projeto de investimento, já na altura, para conseguir tirar, começar a ganhar, porque eu acho que eu trabalhar para mim não consigo gerar riqueza. Mas se tivermos 20 ou 30 a trabalhar, nós conseguimos gerar riqueza. Então eu fiz um projeto onde estávamos, era uma casa muito pequena, e não dava para mais. Então trocámos de instalações, fomos para umas maiores, e aí em 78 eu decidi fazer um curso de melhoria de modelação. Então fiz um curso particular em Felgueiras e comecei eu a criar os meus próprios modelos. As coisas eram muito complicadas, o mercado era muito, digamos, não havia garantias de mercado, era muito complexo, e eu comecei a fazer sapatos do 18 ao 27. Por uma razão muito simples, gastava um pouquinho a pele, e a gente com uma pele conseguia fazer muitos sapatos, e não havia capacidade financeira para fazer melhor do que isso. Até que, em 1980, eu fiz 3 modelos, foi-me apresentado por um sueco, um sapato que foi chamado o tradicional vela, que veio da América, que nós desconhecíamos, e eu fiz um sapato 31, foi o que ele me pediu, desse modelo. Esse modelo veio da Docksider americana, eu fiz, e faziam-se exposições no Palácio de Cristal, nessa altura, e um amigo meu que vinha expor, eu não tinha capacidade para isso, basta lhe dizer que nós, o máximo que fizemos foi 25 pares de sapatos por dia, era a nossa máxima capacidade de produção. Ele trouxe, e esses 2 sapatos foram roubados. Portanto, chegou ao final da feira, e ele estava a fechar o stand, esse meu amigo, Nuno Machado, e então apareceu um senhor que deixou que ele fechasse o stand e disse que queria falar com ele. Era um senhor francês, e que lhe mostrou os sapatos porque tinha sido ele que os roubou. Então, esse senhor perguntou quem era a empresa que fazia, pensava que eram eles, e ele estava a expor pela Dragão, que era uma fábrica de sapatos em Felgueiras também,
Ele disse que não, que era uma fábrica pequenina, que fazia muito pouco, mas que fez aquilo. E ele disse que gostava de comprar aqueles sapatos. E então, a partir daí, eu fui à França de carro, com um tradutor. Encontrei-me com ele na entrada de França, aqui na parte de Espanha, e o senhor disse que queria 50 mil pares de sapatos. E eu perguntei-lhe por quantos anos. E o resultado foi dizer, não, eu queria 50 mil pares de sapatos. No plano mais imediato. Era por ano. E quando é que eu podia começar a entregar? Claro, foi uma guerra contra o tempo, porque de facto, sair dos 25 pares para entrar em encomendas anuais de 50 mil, era preciso pedalar muito, nós não tínhamos nada, eu cortava à mão, eu era o cortador, eu cortava à mão, fazíamos os modelos e era com o escalamento em cartão, e continuávamos a ser 6, 7 funcionários. Pronto, aí começou efetivamente o crescimento daquilo que era o nosso primeiro nome, porque tínhamos 3 sócios. Um chamava-se Teixeira, o outro era Coelho, o outro era Peixoto. Então nós criámos um nome que chamava Tecopel. Teixeira, Coelho, Peixoto Limitada. Tecopel. Criei um símbolo, pedi a um desenhador para me fazer também, e criámos uma vela, que era a sigla da Tecopel, que prevaleceu até 2020. Em 2018 começamos outra parte, mas é que me digo, isto é maçudo, acho que é melhor mudar o tema, mas, digamos, a alavancagem para que se formasse uma fábrica de sapatos começou precisamente aí, com essa encomenda de 50 mil pares, com reestruturação, mudança de tudo. E então, em 82, fizemos a nossa primeira fábrica, já própria, com pouca capacidade, mas já tinha uma média de 800 metros quadrados, e a partir daí foi começar a subir. E entramos numa nova etapa. Sim, a partir de 82, portanto, já na nova fábrica, nós aumentamos a capacidade produtiva ainda nas antigas instalações onde estávamos. A partir daí, em 82, compramos, fizemos a nossa fábrica e viemos trabalhar para onde eram as nossas instalações. Aumentámos a capacidade até chegar a uma produção sensivelmente de 300 a 400 pares de sapatos por dia. Então aí já tínhamos alguma capacidade. Portanto, e estivemos assim até 85. Em 85, a capacidade já estava nos 485 pares, e então entramos numa nova era. Em 85 compramos uma linha de montagem do que havia na altura. Já começámos a produzir os 500 e qualquer coisa pares, mais organizados, e ficámos estacionados, digamos, entre 85, porque em 86 temos uma crise, é a primeira crise que eu encontro de sapatos, que é, veio um slogan, eu já fazia feiras, e há um slogan nos jornais que dizia que quando as cortinas de bambu se abrissem, os barcos iriam ao fundo. O que eram os barcos? Os barcos era aquilo que Portugal fazia. Eu vi nessa era, por exemplo, construção civil a reverter-se e a fazer sapatos. Há o boom completo de abertura de novas fábricas. E começa aí, portanto, toda a gente foi, efetivamente, para os chamados sapatos-barcos, que são as velas, ou os docksiders, como eles chamam, que são a origem de onde eu os apanhei. Portanto, em 86, há essa reviravolta, nós reequipámos-nos para fazer montados. Mas montados não era a linha que nós tínhamos projetado, e inclusive
éramos conhecidos por fazer barcos. Então, 86 foi difícil, em 87 as coisas começam a modernizar-se, e então entramos numa nova fase. E essa nova fase é quando já estamos, eu há bocado não disse, mas esse cliente chamava-se Kickers. Nós começámos com eles em 82, e em 88 havia uma dificuldade terrível já de conseguir costura. Então eu decidi, numa viagem que fiz à França, a uma exposição de máquinas em Paris, decidi comprar um CAD-CAM. E o CAD-CAM não existia em Portugal. Nenhuma indústria, em 88, tinha um CAD-CAM. Sabíamos que a Campeão português tinha tido um alemão, mas que devolveu. O Pinto de Oliveira, aqui em São João da Madeira, também devolveu. E, portanto, não havia nenhum. Então eu fui à França e comprei um Lectra, o CAD-CAM Lectra. O meu objetivo, e os CAD-CAMs na altura, eram escolhidos para desenvolvimento de coleções. Ou seja, fazer o escalamento do X ou Y, eram mais certos, e havia uns pantógrafos da altura que cortavam um cartão. E então toda a gente se interrogou se eu tinha um único cliente que se chamava Kickers. Portanto, em 88, quando comprei o CAD, ele servia só para fazer escalamento. Haviam pantógrafos, mas o CAD-CAM era mais preciso, e então as pessoas julgavam que efetivamente o CAD-CAM só dava para fazer escalamento. Então eu falei com as pessoas, e afinal havia uma máquina no Japão, chamava a Brother, que conseguia fazer costura automática. E o CAD Lectra tinha um programa que dava para fazer costura automática. Ainda muito rudimentar, relativamente ao que é hoje, mas dava para fazer costura automática. E eu consegui. Comprei o CAD, comprei 2 máquinas Brother, e comprei um laser porque não queria depender de ninguém para fazer as maquetes. Então isso foi um êxito. Eu tinha uma bota para fazer para a Kickers que era muito complexa a nível de costura. Nós só fazíamos 300 pares por dia e produzíamos 700. E então o que fiz foi comprar uma máquina, pô-la a trabalhar, com a ajuda de um belga, felizmente, e passámos a nossa produção, passado uma semana, de 300 para 500. Então trabalhámos com esse CAD sistematicamente, até que em 1990 acontece a viragem total daquilo que era a Tecopel. O sócio que ficámos 2, eu em 1990 decidi sair da Tecopel e ia montar uma empresa para mim, porque não dava, eu tinha um espírito de inovação e tecnologia, e o meu sócio era completamente contrário a essa situação. Então eu decidi sair ou ficar. Então fizemos uma proposta e eu comprei a empresa, a Tecopel, por 80 mil contos. Na altura era muito dinheiro, mas eu tinha um cliente fortíssimo e que ganhava-se muito dinheiro. E então eu fiquei com a Kickers a trabalhar com a Kickers, ou seja, a continuar a trabalhar com a Kickers. Então, em 1990, as coisas, em termos industriais e em termos de lucro, eram muito boas. Consegui pagar a empresa em 2 anos, portanto, ficar livre completamente. E ao ficar livre, pensei noutro projeto. Havia outra forma, as instalações começam a ser pequenas, e eu decido comprar novas instalações, fazê-las à minha medida, e em 1994 eu tenho novas instalações, esta já com 1.800 metros quadrados, e com capacidade e com tudo para poder produzir cada vez mais, com menos custos internos, mas mais organizada. Nesse momento, então, tudo se alterou. As máquinas que tínhamos, as que se ainda aproveitavam, levámos-las.
Portanto, comprámos um transportador de costura, já tínhamos 6 máquinas de costura automáticas, mas não fiquei satisfeito com essa situação, e então temos a entrada das primeiras máquinas automáticas. Comprámos uma máquina de corte, por faca, já tínhamos o laser, já tínhamos o CAD, já tínhamos todas as ferramentas, e comprámos os primeiros 2 robôs para iniciar a produção já na parte robótica. Trouxemos, só haviam colas à base de solvente, e portanto era mais complexo. Os robôs não tinham afinação de cardagem para ser mais profundo ou menos profundo, tinha que ser praticamente a olho, e então fomos com essa parte robótica e metendo mais esta máquina, mais aquela, melhorando as condições, e pronto. Em 95, de facto, foi o ponto alto do início da robotização e da inovação. Mas em 98 temos um revés. Portanto, abrem-se um mercado asiático e, há bocado falávamos, e a Europa decidiu desistir da indústria dentro da Europa e começar a comprar tudo extra-Europa. Então as coisas tornaram-se difíceis, muitas empresas desapareceram e empresas de nome, nessa altura, e teve que se inovar novamente. Portanto, as condições, a Tecopel nessa altura teve muitas dificuldades e portanto, quase desapareceu. Em 2001 é que começa a ganhar alguma cota de mercado e começamos com outro cliente muito grande que se chama Decathlon. Nós começamos em 2000, não é em 2001. Ainda hoje trabalhamos com a Decathlon. Mas para trabalhar com a Decathlon, trabalhar manualmente, já não existiam os 2 robôs, porque, de facto, esses 2 anos não deu para recuperar e as custas da manutenção eram elevadas e, portanto, tivemos que desistir dessa parte. Como dizia, trabalhar com a Decathlon não é fácil. Ou se tem preço, ou não se trabalha com a Decathlon. Então era preciso renovar. E renovar sem dinheiro não se consegue. Então, em 2005, fizemos um projeto. É o primeiro projeto que na altura ainda a Tecopel faz, com apoios de Estado. E então entramos, o projeto teria que ser concluído até 2009, pedimos a prorrogação do projeto e iniciamos em 2007. Em 2007 eu quero tecnologia de ponta, mais sofisticada, diria mais fácil de usar, porque ter engenheiros a trabalhar dentro de uma fábrica de sapatos não era o espírito da altura, e tampouco os havia em termos robóticos. Eu trabalhei com 2 engenheiros espanhóis e com 2 italianos. E então em 2007 eu fiz tudo para comprar em Portugal tecnologia. Fui para a Universidade de Coimbra para desenvolver um robô que eu tinha ideia. Estive 2 anos, infelizmente não consegui nada. Desisti de Coimbra, fui para a FEUP, para o Porto, estive meio ano e não consegui nada. E depois, milagrosamente, estou numa exposição em Itália, isto é em Bolonha, e vi um micro-robô numa secretária. Era um stand que deveria ter 1 metro quadrado, não deveria ter mais, e tinha um robô. Uma miniatura de um robô, que mexia. E eu, quando o vi mexer, criei uma curiosidade terrível, e então não saí dali até que chegassem as pessoas para eu perguntar o que era aquilo. Felizmente, falei com essas pessoas e o homem diz-me que é possível. É possível, efetivamente, robotizar a indústria de calçado. Ele era um homem que veio
já da robótica. O pai dele também já vinha da robótica, e então ele dizia que era possível. Não, tudo bem, eu disse: é possível, eu quero um robô para cardagem. Tudo bem, ele veio a Portugal, 2 ou 3 semanas, mais ou menos, a seguir. E então eu implemento nesse projeto que eu tinha feito, era ir buscar dinheiro, ou ajuda financeira do Estado, para conseguir efetivamente implementar novamente a parte robótica, que já vinha de 95. Então entramos por aí. E eu em 2009 tenho o primeiro robô a entrar em Portugal vindo de Itália. Então o homem incentivou a que, não tendo um robô para cardagem, devia ter um para dar cola. E eu dizia-lhe que a cola à base de solvente era muito complexo, porque não era fácil um robô ou qualquer coisa fazer este trabalho e que fosse correto. Ele dizia-me que queriam colas à base de água. Então é outra luta. Então, em 2009 ficamos com o robô de cardagem só e aplicação de cola manual, mas em 2010 nós temos um robô para dar cola e à base de água. Corremos mercados, desde a Alemanha à Itália, para ver quem era que conseguia fornecer colas à base de água. O robô estava preparado e em 2010 começámos a trabalhar com colas à base de água. Baseado nesse projeto, mais ainda, havia uma lei, que era o Tratado de Kyoto, em que, em 2011, quem não estivesse a trabalhar a nível de que hoje se pede para o ambiente, teria que mudar toda a tecnologia, porque as colas à base de solventes e os solventes iriam desaparecer. Infelizmente, estamos em 2024 e ainda não desapareceram. Mas eu, porque tinha um projeto, porque queria dar-lhe um ênfase maior e melhor, parti para as escolas à base de água. Então, quando temos isso, vamos muito mais longe. Entramos primeiro com máquinas automáticas que já tínhamos, a primeira em 95, de corte integral, e abandonar os balancés, os cortantes, e começar a fazer corte automático. Não nos sentimos muito bem porque, de facto, as máquinas não tinham software capaz, e nós comprámos 2 máquinas, íamos fazendo o que se podia, mas mantínhamos o corte integral. Comprámos os 2 robôs, e então começámos a ter já o primeiro CAD 3D. Bem, o primeiro CAD 3D, com o objetivo de design e o objetivo de não fazer amostras e não comprar matéria-prima, porque penso que as empresas, nas amostras que fazem, têm um investimento brutal anual, essencialmente quando se fazia feiras, agora ainda se fazem, mas muito menos. E porquê? Porque compra-se uma pele para gastar 2 pés, e a pele traz 20, ou traz 18, e portanto o resto, não sendo lixo, é um desperdício que está na prateleira. Então eu começo a trabalhar com um K3D, e já começo a fazer apresentações de sapatos digitais. E já começo a dizer aos nossos clientes que, se uma amostra demora uma semana e é preciso pegar nela e mandá-la para a França, para a Alemanha, para a Inglaterra, e que demora outra semana e eles a responder uma outra semana, era possível a gente fazer um file, enviar-lhe, e em minutos termos já a decisão, se gosta, se não gosta. O feedback. Todo, quase em online. No momento. Exato. E depois fazer a amostra física, quando o cliente dissesse: agrada-me isto, fazer a distorção de cores, então fazê-lo. Então fomos por aí. E em 2010, de facto, já temos isso. 2013, volta-se a inovar. As máquinas que tínhamos, de facto, não eram aquelas que eu perspectivava para ser um corte industrial. Trocamos as máquinas por máquinas melhores. Metemos um robô de fresagem lateral. Portanto, nós fazíamos sapatos com entressola e era preciso lixá-los a toda a volta. Isso era um custo físico terrível para quem estava com uma forma todo dia, 8 horas,
a forçar-se contra uma lixa. E então fiz um robô, dei as indicações para se fazer um robô em que fosse automático. A partir daí nós fazíamos muitos sapatos, os velas, mandámos fazer um robô para apertar aquilo que a gente chama crista, que é o cozido manual. Eu passei aqui uma parte à frente. Em 2006 há um problema gravíssimo na produção de sapatos cozidos manuais. Há uma revista inglesa, não sei se estou a errar, mas penso que era o Mirror, um jornal em inglês, publicou uma imagem com duas crianças em Felgueiras a cozer sapatos, à mão. Crianças com 6, 7, 8 anos, a uma lareira, a cozer os sapatos, com uma imagem em ponto grande que dizia Zara. E a Decathlon imediatamente proibiu o cozido manual em todas as fábricas que trabalhavam para eles. E eu era um deles. Portanto, eu fiquei sem uma encomenda ou tinha que ter soluções. Foram admitindo que ainda fossem alguma coisa, mas com a perspectiva de mudar completamente. Completamente. E tinha que se fazer o cozido dentro de fábrica. Nós já produzíamos 1.100 pares. Precisávamos, no mínimo, ter 110 pessoas mais dentro da empresa. E depois não era por todo o tempo, porque aquilo tem uma estação. Então isso não dava para fazer, e como não dava, não era possível. Tentou-se as prisões, também não deu. E isso era um trabalho que é feito por regra, e ainda hoje penso que é feito assim, é distribuído por várias casas normais, por pessoas que cosem durante a noite. Se são crianças ou se não são, não sabemos. Tampouco eu sabia quem os cozia, se era idoso, se era uma criança, se era um adulto. Então teve que se fazer uma inovação total. E a inovação total foi, eu conhecia as máquinas Siucam. Já os conhecia há muito, andava ali, digamos, à volta delas para ver o que faziam, mas com uma situação dessas nem hesitei. Fui à Itália e contratei a Siucam para desenvolver. Disse-lhe o que queria e eles que desenvolvessem qualquer coisa, em termos de ferramentas, porque software não há, para nós conseguir fazer aquele tipo de cozido. Então, eu consegui fazê-lo. Em 2007 começámos a fazer, ainda hoje é o que usamos. Nós começámos com uma máquina que trabalhava 24 horas dia e que fazia, portanto, eu considero que uma pessoa em 8 horas poderá cozer média de 10, 12 pares de sapatos por dia, em 8 horas. Começámos a fazer o nosso máximo que atingimos, foram 70 pares hora. Então comprei a segunda, terceira, quarta, quinta, e ainda, como digo, hoje continuo. Mas em 2013 era preciso criar novas situações. Então vieram as duas máquinas, que também não satisfizeram. Mudámos de fornecedor e comprámos 5 máquinas a outro fornecedor de corte. Era o meu objetivo. Era não depender de profissionais, porque não há profissionais, nem em 2013, nem hoje. Eram caros, não por aquilo que faziam, mas eram caros para uma empresa. E volto a repetir, eu estou a trabalhar com a Decathlon, e portanto estamos a trabalhar em low cost, e então era preciso melhorar. Veio, não deu, comprei 5 máquinas de uma outra marca, mas em 2016 devolvi todas as máquinas que tinha e comprámos 2 máquinas, estas com um software próprio, em que de facto satisfizeram, ainda são as que estão na empresa. Portanto, em 2016 comprámos essas 2 máquinas, hoje somos autónomos, nós não temos cortadores praticamente, temos 2. Fazemos uma média de 1.100 pares por dia em corte automático. Não temos capacidade de costura, temos hoje 8 máquinas, mesmo assim não conseguimos.
E hoje estamos com a média de produção de 1.200 pares. Temos 6 robôs a trabalhar. Hoje trabalhamos também com o robô, e já em 2017 compramos um robô 3D para dar cola nas solas, que não precisa de programação. E essas máquinas de corte automático. E pronto, em 2017 as coisas começam a mudar de facto. E eu, com a ânsia de pôr a fábrica ainda mais maior, decidi fazer um novo projeto e fazer uma nova fábrica. Porque durante 2013 e 2017 nós fomos em parceria com o fabricante de robôs em Itália, fizemos uma parceria de sermos nós o showroom dele para mostrar o trabalho que nós fazíamos, que era possível fazê-lo na indústria de calçado. Então começamos a receber muitas visitas da China, dos Estados Unidos, de Alemanha, França, Portugal, Espanha, Brasil, todos a visitar, e chegou a sair uma publicação, não feita por nós, mas feita por Itália, que nós éramos o showroom para a robótica de calçado no mundo. Nesses contactos, eles venderam 8 linhas completas, das quais um convidou-me para parceiro. Portanto, a Zulizang era uma empresa chinesa e viu que o trabalho era perfeito. Eles tinham 3 fábricas de sapatos, cada uma fazia 100 milhões de pares de sapatos por ano, faziam 300 milhões de pares de sapatos por ano, e segundo o Sr. Zhang, faltava-lhe uma peça no puzzle que ele queria montar. Faltava-lhe um tipo de sapato de conforto para séniores, feito em Portugal, com peles genuínas, e então ele queria 1 milhão de pares de sapatos por ano. Convidou-me a ir à China e eu fui à China. Fizemos lá um summit, eles fizeram um summit, só da empresa deles, que durou 3 dias. Eu fui lá e assinámos uma parceria. Eu comprometi-me a fazer-lhe em tempo, não era logo em 2018, mas em tempo, a fazer-lhe 1 milhão de pares de sapatos por ano em Portugal. Tipo desportivo, sénior, com conforto. Nessa situação, eu decidi pegar e aumentar as nossas instalações. Portanto, há sempre aqui um investimento constante para estar sempre a inovar. Como é que é feito o processo de adoção dessas tecnologias, uma vez que a tecnologia parece estar sempre associada à evolução da empresa? Ora bem, o que é preciso, em primeiro lugar, é ter espírito inovador. Se não houver espírito inovador, é óbvio que não se consegue fazer absolutamente nada. Mas há também uma gestão do risco em todo o processo de decisão enquanto empresário. Lógico. Depois é preciso ter parceiros. E parceiros que nos dê o mínimo de garantia de que este produto vai perdurar no tempo. E aquilo que eu acho é que há uma determinada quantidade de peças que têm que se produzir para chegar, ou seja, para amortizar o investimento. Eu sempre que faço um investimento, o meu estudo que faço, é óbvio que não sou só eu, temos economistas que nos ajudam nessa criação do volume de investimento, de quantidades nos vai trazer, qual é a eliminação de postos de trabalho, que digo, eles nunca são eliminados. Quando muito, redirecionados. São direcionados, novamente, porque não há. Ainda hoje digo, e estamos numa crise terrível neste momento, porque de facto a parte industrial não está a funcionar, não há encomendas, mas nós continuamos com muita dificuldade em ter funcionários para trabalhar na indústria de calçado. Felgueiras não tem. E continuamos assim. Portanto, é feito um estudo, o que é que vai ter rentabilidade, o que é que reduzimos em tempo a essa operação
para onde está direcionado essa máquina robotizada, e a amortização é sempre em 3 anos. Nós queremos amortizar o investimento em 3 anos. É óbvio que se não houver produto, se não tivermos esse feedback do nosso parceiro do outro lado, o investimento não é feito. Ao ser feito, é feito sempre nessa componente de que vai haver trabalho suficiente para que nós rentabilizemos. Então o que fazemos é sempre isto. Portanto, eu em 2017 entrei com um projeto na Câmara para um aumento de 2.800 metros para 7.000. No PDM não funcionava, estava parado em Felgueiras. Esperamos até 2022 e em 2022 começámos o investimento. Portanto, e o investimento entrou Feist. Portanto, eu estou no centro tecnológico e falamos de várias situações em que me propõem o Feist. E este projeto Feist traz um suporte financeiro, mas também implica uma responsabilização e um trabalho de cooperação entre as empresas envolvidas. Qual é o papel deste tipo de projetos de desenvolvimento da empresa e nas relações com os parceiros tecnológicos? É muito boa. É assim, nós não temos muito em Portugal, infelizmente, essencialmente na parte robótica. Nós temos 2 parceiros no Feist. Temos um parceiro de IT, de tecnologia, portanto robótica, e temos um parceiro de software. Portanto, o parceiro de software é dar continuidade e melhorias dos processos de gestão de produção, de tudo isso, portanto, criar novas ferramentas e mais fáceis de controlar e com mais respostas nesse teor. E depois temos um parceiro, esse mais importante naquilo que é o meu lema, que é inovação, que prepara e faz, e tem tecnologia suficiente para isso, já o provou, em que desenvolve ferramentas e tem capacidade e tem tecnologia mais que muita para o fazer, e desenvolve software para a parte robótica e não só. Neste momento, aquilo que nós pedimos ao nosso parceiro foi que o desenvolvimento de uma nova linha, e uma linha completamente automatizada, para fazer um tipo de produto. Estamos neste momento nessa negociação e o Feist, de facto, ajuda, estou ciente, de que a indústria de calçado, a partir deste momento, e se houver um mercado aberto para continuar a fazer o consumo que fazia no passado, vai ter muito a ganhar, vai ser mais competitiva, vai ser melhor em quantidade, vai ser melhor em qualidade. E vai ter. Eu diria que a Armipex está a 1/10 da indústria 4.0, que foi apresentada já há muitos anos aqui no hotel no Porto, em que eu estive presente e que de facto vi, e o que foi apresentado e o que foi dado e os vários summits que eu já percorri no estrangeiro, todos eles me dizem que de facto o nosso caminho está nesse sentido. Mas mais, não foi só tecnologia interna, tecnologia industrial. A Armipex, e eu tenho aqui os dados, já produz, em média, 74% da sua energia elétrica. Começou em 2009 e agora neste projeto e neste aumento de espaço, nós já temos 830 painéis de 500 e qualquer coisa watts ou qualquer coisa do género, que produzem em média 74% da energia que nós consumimos. Desde 2010 que nós, em termos ecológicos, os nossos sapatos, 80% são feitos com colas à base de água, temos reciclagem de todos os produtos, somos auditados sistematicamente e espero, digamos, a curto espaço, estarmos na ISO 9001. A certificação. A certificação.
E neste sentido do desenvolvimento de tecnologias, automação, robotização, ferramentas digitais, como é que vê esta nova capacitação tecnológica do cluster alargado do calçado e também da entrada de novos parceiros tecnológicos? Eu vejo com muito bons olhos essa parte. É óbvio que eu gostaria que Portugal que tivesse um valor mais acrescentado, que seria trabalhar só com pele. Sabemos que hoje a indústria, eu diria 90%, se dirige mais para um calçado mais sintético, com situações, por exemplo, de contracolagem, os seamlesses e por aí fora, que tiram muita mão de obra, mas empobrecem o valor de venda e empobrecem, efetivamente, o retorno do valor acrescentado. Agora, as tecnologias que nós usamos e que eu estou a ver e que estão a ser implementadas na indústria, eu vejo-as como uma arma fortíssima para conseguirmos aqui, não havendo, Portugal só tem 10 milhões de habitantes, ou 10,5, não tem 230 milhões, nem 1,4 bilhões, portanto, não é por aí. Aquilo que nós poderemos e devemos fazer é, cada vez mais, no nosso produto, e continuo a dizer que deveria ser pele, para ter mais valor acrescentado, temos muitas hipóteses de ser competitivos, inclusive com países que têm esses 1,4, da Índia, Indonésias, Vietnames, Bangladesh, China já não digo, porque a China, efetivamente, penso, e por aquilo que eu tenho ouvido, lido e falado, é que de facto a China está cada vez mais a afastar-se deste tipo de indústria, chamaria-lhe pobre, que é a indústria pobre, que é o calçado, porque não traz muito valor. E então estas tecnologias podem nos ajudar, e cada vez mais, a uma apresentação muito mais rápida, muito melhorada, e a criar, como o ambiente exige, menos poluição, embora saibamos que o couro tem uma base, uma componente poluente, que está neste momento também, ela, a ser remodelada completamente para haver couro biodegradável. Portanto, poderia passar por aí a evolução da indústria do calçado nacional e a sua relação com o mundo? Eu não tenho a menor dúvida, porque se a indústria continuasse a ser aquilo que era há 20 anos, e que penso que infelizmente pouca inovação houve a partir de 2008, 2009, porque como o calçado também o desenvolvimento para a indústria de calçado parou na Europa. Hoje, se quisermos alguma coisa, ou vamos à China, ou a Europa não desenvolve absolutamente nada, volto a repetir, porque somos uma indústria pobre, portanto de pouco valor acrescentado. E então poderemos e deve-se recuperar rapidamente aquilo que era a indústria europeia. Para quê? Para fazer face, efetivamente, ao mundo, naquilo que eu entendo que é cada vez a nossa população está mais envelhecida. E a nossa alternativa só é uma, eu não vejo duas. Ou partimos para a inovação tecnológica, dispensando mais mão de obra qualificada que não existe. Ou, então, morremos a seguir, porque, de facto, a indústria deixa de ter interesse num país com tão pouca população e com tantas pessoas a quererem ir para o calçado, a indústria vai parecer. Não me parece que tenha muito... Vai-se fazer sapatos em todo o mundo, sempre. E todos os países têm que fazer sapatos. Agora, uma questão é fazer sapatos. E, em termos industriais, outra questão é fazer sapatos em termos manuais. E essa indústria manual poderá prevalecer em Portugal. Mas não vejo a indústria a ser competitiva a nível, por exemplo, de um amanhã estar a fornecer uma Ásia em termos de calçado. Agora, para terminar, e antevendo um pouco o futuro, que tipo de empresa será a Armipex depois do investimento e dos trabalhos Feist?
Ora bem, nós não dominamos o mundo. Só compra sapatos quem quer e nós não obrigamos ninguém e não temos ferramentas implementadas em Portugal que possam ajudar a este tipo de venda. O Feist, de facto, veio e é uma ajuda imprescindível. Portanto, não sem essa ajuda, a indústria não teria, nem mesmo a Armipex, teria arcabouço para entrar num projeto como entrou, do Feist, e poucas teriam essa situação, mas a grande verdade é esta, é que o Feist vem dar um impulso a quem tiver coragem, a quem for inovador. E arrojado. Arrojado, exatamente. E a quem pense que, de facto, a indústria portuguesa de calçado, cada vez pela sua tendência de não haver profissionais, de não haver, ela forçosamente terá que decrescer. Ou nós aproveitamos esta situação e vamos para a indústria e tentamos pô-la no auge industrial, ou então vamos ficar com meia dúzia de fábricas em Portugal e se não houver efetivamente investidores, que penso que há, pelo menos nós no nosso grupo somos 18 na indústria de calçado e penso que há mais, por outros lados, eu penso que efetivamente a indústria tem forçosamente que abrir caminho numa outra perspectiva de que aquela que eu vejo ser a unanimidade da indústria de calçado em Portugal. Chegamos ao final deste podcast Feist, um café com Armindo Peixoto, da Armipex. Parabéns pelo percurso e pela constante inovação. Muito obrigado pela participação e pela presença. O prazer foi meu. Um abraço, felicidades para o futuro da Armipex. Acompanhem-nos em outros episódios Feist. Até breve. Este podcast foi desenvolvido no âmbito da agenda mobilizadora Feist, fábrica ágil, inteligente, sustentável e tecnológica. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.